Olá mulheres, tudo bem? Passando aqui hoje para conversar com vocês sobre incontinência urinária do esforço. Já ouviu falar disso? Tem ideia que seja? De repente está passando por isso aí e nem sabe que tem esse nome. O que vem a ser a incontinência urinária do esforço? É quando você faz xixi sem querer, durante um esforço. Exemplo, às vezes você vai tossir, dá uma mijadinha. Às vezes vai espirrar, dá uma gargalhada mais forte. Vai fazer um exercício físico, está fazendo a força, criou uma pressão no seu abdômen, fez um xixi sem querer. Muitos de vocês, com certeza, estão passando por isso aí, mas devia achar que isso é normal. E eu vou te dizer que isso não é normal. Ah, mas é por causa da idade. Não é normal. Vou falar hoje, especificamente, da incontinência e esforço na academia. Outros dias a gente fala dos outros momentos. Vamos falar da academia. Então, quando você está lá treinando, fazendo a sua esteira, pegando o seu peso, fazendo o seu agachamento, e toda hora que você faz uma força, sai um xixizinho. Fez uma força, sai um outro xixizinho. Então, não é normal isso. Apesar de, infelizmente, eu já ter visto na televisão propaganda, igual aqui, ó, desse produto aqui, ó, como se fosse um absorvente íntimo, tipo um absorvente, né, para xixi, para segurar o xixi, para você poder, na hora que fizer o esforço, fazer aquele seu xixi e não mijar na calcinha, na calça, na bermuda, o que for. Então, mas apesar de ter essa propaganda, apesar de eu ter já visto até programa de televisão médicos falando que até 1 ml, até 2 ml, eu vi uma vez falando que até 10 ml é normal acontecer, que aquele produto lá, aquele absorvente, eu conseguia absorver tranquilamente. Mas não é normal. Fazer xixi sem você ter feito força, tá bexiga, tá uretra, não é normal. Aquele xixi descontrolado, por mais que você quisesse segurar e não consegue, não é normal. Então, incontinência urinária, através do esforço, acontece como? Por algum motivo, e o mais normal é uma fraqueza da musculatura, a musculatura do assoalho pélvico, que eu já comentei em outros momentos, que é um emaranhado, uma rede de músculo que fica lá no quadril, fica lá na base do quadril. Nosso quadril, né? Nosso quadril. Aí, aqui na base do quadril, ó, bem aqui embaixo mesmo, tem tipo uma rede muscular, que é onde vai sustentar principalmente a bexiga. Então, nessa região, nessa musculatura, vai ter a função de sustentar, estabilizar, vamos dizer assim, até proteger entre vários órgãos, útero, intestino, reto, onde você pegar a bexiga. Então, e em volta dela, lógico, tem os outros órgãos e tem um espaço vazio. Vazio no sentido realmente que é um espaço vazio que tem líquido, que tem essas coisas todas. Não vamos entrar em detalhes. Aí, se essa musculatura está fraca, ela, com o tempo, ela vai fazer, ela deveria estar assim. Com o tempo ela vai fazendo isso aqui, ó. Vai descendo. Porque na verdade ela é meio que elástica. Então quando sobe uma pressão, ela desce, acomoda e volta para o lugar. Mas com o tempo ela vai perdendo essa força, ela vai descendo e não vai tendo força para voltar para o lugar. Aí a bexiga que está em cima começa a ter que absorver a pressão intra-abdominal sozinha. A bexiga, lembra, é uma bexiga de ar, né? É um receptáculo que vai guardar o xixi. Ela é também elástica, ela é flexível. Então, com o tempo, o que acontecer numa pessoa normal, o que aconteceria? Você vai ter uma pressão intra-abdominal, que pode, no nosso caso, que estamos falando do esforço físico, natural, que vai apertar tudo para baixo. O assoalho pélvico sendo forte, ele segura e empurra para cima de novo. Então, ele absorve e recebe essa pressão. Quando ele começa a ficar fraco,
ele começa a receber pressão, mas não consegue absorver para devolver. Então a bexiga que está no meio recebe essa pressão. E como ela também não tem essa função de devolver nada, ela empurra o que está dentro dela para fora. Então quando você faz aquele esforço, faz aquele peso, faz aquele agachamento, corre na esteira, você está aumentando essa pressão ali. Aí com isso, o assoalho pélvico não consegue absorver, a bexiga sobe, espreme, sai o xixi. E se o assoalho pélvico também está fraco, quer dizer que a musculatura que está em volta da uretra, ou seja, da saidinha do xixi, também está fraco, então ela não consegue contrair, ela não consegue fazer força para se manter. Porque mesmo que a bexiga recebe uma pressão, empurra o xixi para fora, mas se a uretra está forte, ela segura o xixi e não deixa ficar saindo. Mas também está fraco, então ela vai abrindo e criando um espaço aí dentro. Além de ela criar esse espaço, ela não consegue ficar fechando com força. Então o xixi começa a sair. Então por isso que acontece, se você não está começando a reparar isso agora, ou já reparou antes, por isso quando você faz um esforço lá, você está aquela mijadinha. Ou às vezes você não percebe que mijou, mas muitas vezes acontece isso, você não percebe que mijou. Você só percebe que mijou, depois que você tira a calça, você vê que está fedendo xixi. Então se acontece com você tira a calcinha, tira a calça, vê que está fedendo xixi, e você não foi no banheiro fazer xixi antes, provavelmente você está começando a ter a incontinência urinária do esforço. E o que fazer? Fortalecer. Só que também acontece o oposto. Às vezes a mulher, acontece muito com o atleta, às vezes a mulher, por esforço, por fortalecer muito essa região, ela também causa a incontinência urinária do esforço. Porque ao contrário, no lugar do assoalho pélvico ir descendo e não conseguir colocar a pressão de volta, ele fica duro, porque ele fica muito forte. Então ele vira uma base firme. Aí a bexiga deveria empurrar o assoalho pélvico e ele voltar com ela, não acontece. Ele fica duro, parado. Então a bexiga recebe uma pressão intra-abdominal, enquanto um assoalho firme, duro, que não está flexibilidade para ela, então ela é obrigada a eliminar aquele xixi. Só que aí nessas mulheres acontece a questão da musculatura da uretra está forte também. Só que a pressão que ela causa é tão grande na bexiga que mesmo assim o xixi sai. E o pior, como ela está com a uretra, vamos dizer, firme, o xixi tem que fazer força para sair. E essa força vai meio que machucando a uretra, que vai causando infecção urinária. Então é comum mulheres que têm uma musculatura muito forte nessa região, além de ter incontinência, desenvolver com uma certa facilidade infecção urinária. Porque xixi é ácido, né? Ele é quase que, para algumas mucosas, ele é quase corrosivo. Então ele fazendo força para passar ali, muitas vezes em quente, ele vai causando uma certa atrito. E isso pode causar uma infecção urinária. Então, a gente não pode ter o assoalho pélvico nem muito fraco, nem muito forte. Então, o que você precisa fazer para isso? Você precisa recuperar ou manter o que a gente chama de tônus muscular, que é o músculo firme, o músculo no lugar, porém não muito forte, ou seja, não muito duro e nem muito flexível, muito mole. E existem exercícios específicos para isso. Um deles é você deitada no chão, na cama. No chão, uma superfície mais firme é melhor. Você deixa os pés apoiados no chão, os joelhos apontados para cima, e você vai com a mão relaxada ao lado, você vai firmar o calcanhar no chão e empurrar sua bunda para cima, contraindo bem forte o glúteo e contraindo bem aqui, no períneo, bem aqui no meio, entre a vagina e o ânus, bem aqui no meio. Então você contrai o glúteo e o períneo, faz força e vem descendo e relaxando. Contrai, faz força, vem descendo e relaxando. Beleza? Leva mais ou menos 1 segundo a 2 no máximo para subir e vem descendo em 3, 4 segundos. Empurra forte e vem descendo em 3, 4 segundos. Então, só reforçando aqui.
fazer xixi durante o esforço não é normal, não é aceitável. Isso é uma doença. Ela pode estar pequena, pode estar no início, mas é uma doença. Ah, mas eu vi na televisão a propaganda, aqui de novo, esse produto aqui, esse é um tipo deles. Eu vi aquele produto que é para segurar o xixi. Sim, enquanto você estiver em tratamento, em recuperação dessa musculatura, beleza, pode usar, você também vão estar aquele cheio de xixi na roupa, em você. Mas não é porque tem aquilo que você vai deixar do jeito que está, porque a tendência é piorar com o tempo. Mas minha mãe tem, minha avó tem porque não cuidaram, porque não trataram. Isso não é uma doença hereditária, que porque minha mãe, minha avó, minha tia tem, eu vou ter. Não, elas estão tendo porque não cuidou. Então se você não quer ter, não quer que piore, cuide. Beleza? Então vamos ficar nessa dica hoje aí. Cuidado, que fazer xixi durante o esforço não é normal.